Você também tem testemunhos Eu mesmo. poderosos com a música em curar e libertar você mesmo, né? Sim. Teve um momento da minha vida que, pela história do meu pai, e mesmo cristão, porque não quer dizer que somos cristão que a gente Não vai ter os não vai dias ter os dias ruins, ruins, ou até desafiadores. mesmo de erros, né? Sim, muito. A gente tá caminhando para ser melhor a cada dia. Sim. Só que, mesmo diante de tudo isso, desses milagres que aconteceu, eu carregava uma história entre eu e meu pai, Não resolvida, não né? resolvida. Mas Deus nunca deixou de trabalhar. Lindo, Deus. Só que isso, de certa forma, me dava um conforto. Ficava na Sabe? zona de... Na Tipo, zona de conforto. tô bem. Porque enquanto você está resolvendo os problemas dos outros, tudo bem, e o seu Do problema? seu, né? Né? Só que o interessante é que eu passei 10 anos da minha vida sem falar com meu pai. E guardando amarguras do meu pai. Nesse período, a gente não vai conseguir contar tudo, mas resumidamente, nesse período, eu chego um período de muita ira, muita raiva e muita dor. E tudo que eu construía eu não via, porque eu atribuía tudo ao meu pai. Olha A culpa, isso. os erros. E minha mãe tentava abrir sempre os meus olhos, mas eu não enxergava. Sempre tinha o culpado, Sempre né? tinha ocupado. Então ela dizia, Quando a Carlos, gente tá na dor é assim. é assim. Carlos, você não precisou do seu pai para chegar aqui. Carlos, você não pode ser assim com seu pai. Você tem que honrar o seu pai. Porque minha mãe, mesmo ela tendo a história com meu pai, ela nunca deixou a gente se virar contra o nosso pai. Que Ela legal. sempre protegeu, para que a gente não caísse na desonra. Aham. Só que nesse período eu desonrei meu pai, no sentido de não respeitá-lo, de não valorizar. Não que eu fui aquele filho agressivo que xingava, não, isso aí não. Sim. Eu sempre entendi a paternidade e o que é ser pai e o que é ser filho. Eu sempre, mas eu não pude, eu não estava resolvendo as minhas dores. Nesse período eu desenvolvi um câncer no fígado. Quando eu descubro o câncer, eu só tinha 10% do fígado, ou seja, nem a medicação para segurar o fígado, para não destruir, que tem a medicação, né? Você Você toma tinha a medicação. sintomas? Você tinha alguns Eu tinha sintomas? muitas dores, só que as dores para mim era como se fosse no estômago. Eu achava que eu tinha gastrite, por causa de um pouco de ansiedade que tinha, aquela coisa toda, então sempre tinha aquela dor. Eu associava toda essa dor à gastrite, só que eu não sabia que o meu fígado estava sendo destruído. Por exemplo, eu tinha hemorragias, por exemplo, só que eu achava que era o estômago, nesse nível de sangramento e tal. Quando eu vou fazer um exame de rotina, eu descubro, o médico olha pra mim e fala assim, você não tem fígado. Eu falei, como assim? Ele E falou que assim, exame foi esse? De sangue normal? eu fiz exame de sangue, fiz uma tomo, fiz Um uma ultrassom, ultrassom? tudo, e mostrava 10% do Meu fígado. Ele Deus falou do assim, céu. Carlos, a única coisa que tem pra fazer aqui com você é rádio, uma químio só pra você suportar, Mas alguns... Sério porque que não foi tem nesse mais nível? nesse nível. Tipo, te deu datas, assim, dias? Ele não chegou a dar dias nem datas, ele só disse assim, você não tem muito tempo, só isso. Quantos Só anos que o você meu tinha, corpo, eu Bispo? tava com uns 20, eu cheguei aqui uns 22, 23, 24 O anos. quê? 23 anos? Por Super aí, novo. super novo. E eu não tinha, e assim, o meu corpo não sofreu nenhuma deteriorada, Meu assim, não foi Deus. deteriorado, né, Você não nada. ficou com aquele aspecto, Não, né? não. A única coisa que eu tinha era dores, muitas dores. Só que teve um dia que eu estava no meu trabalho e eu fui até o banheiro porque eu não estava me sentindo bem e fechei a porta. E ali eu senti uma dor insuportável, que eu só lembro a dor. Meu Deus. Aí não lembro de mais nada. Aí quando eu tô recuperando a consciência, é alguém esmurrando a porta. Eu já tinha passado acho que uns 20, 30 minutos lá e o pessoal precisava ir embora, porque eu só trabalhava até meio-dia. E o pessoal não viu eu saindo do banheiro e começou a olhar. Foram lá. Nossa. Quando eu desperto, eu não conseguia respirar. Não conseguia respirar, minha boca, eu tava com gosto de sangue na boca. Meu Eu não conseguia Deus. respirar porque doía muito, muito. Eu me levanto com dificuldade, meus colegas ali, cara, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, tá tudo bem. Quando eu vou lavar o meu rosto, por incrível que pareça, eu parecia um cadáver. Meu olho preto, eu pálido assim. Eu falei, Senhor, Meu Deus. falei, Senhor, se tu quiser me levar, me leva, mas... E minha família não sabia de nada. Você com dor e não falava pra Não falava ninguém. nada, só dizia que era uma dor no estômago e tal, porque eu sabia que minha família podia morrer junto, Aham. né? Então, quando eu retorno para minha casa, eu estava de ônibus, foi um dos piores dias da minha vida, porque todo o movimento do ônibus doía. Meu Eu sentia uma dor Deus. insuportável e náusea e tinha vontade, a minha vontade era sair do ônibus e caminhar Do que ficar do que ficar recebendo aquele, os mas eu também não baques. conseguia pisar no chão. Então assim, não tinha uma saída. Chego na minha casa, falei para minha mãe, que era viva na época, eu disse, mãe, eu vou deitar. Tinha festividade na igreja que eu Sim. tava, e ela falou assim, eu falei, mãe, eu acho que hoje eu não vou na igreja. A senhora pode ir, todo mundo E pode você ir, não pega o falou carro. nada? Não falei. Eu falei assim, eu tô com a dor no estômago, eu vou me recuperar. Quando eu tô subindo, né, as escadas da minha casa, porque eram duas partes, né? Tinha a sala e a cozinha embaixo e os quartos ficavam em cima. Quando eu tô subindo a escada, ela falou assim, Carlos, você sabia que
naquele dia que a gente não quer ir na igreja, pode ser o dia do nosso milagre. Olha isso. Pode Sua ser o mãe foi melhor incrível, dia. né? Foi incrível. Pode ser o melhor dia. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, vou me descansar. Quando for tal, era, acho que por volta de umas 5 horas, a senhora me chama, eu vou tomar um banho, porque 6 horas a gente vai para a igreja, por conta que eu tenho que fazer um ensaio, que hoje tem, vou cantar, porque eu ia justificar a minha ausência. Sim. E na época que eu recebi a notícia, uma das canções que eu mais cantava era Te louvarei, não Não importam as circunstâncias. Então, eu cantava muito essa canção, mas era a minha expressão, minha expressão. Só que lá atrás eu já tinha declarado que eu não ia morrer daquela forma. Amém. Eu já tinha determinado. Chego na igreja, tinha um profeta. E quando eu chego na igreja, antes disso, a minha pastora na época, ela me chama, e a pastora Rosana, ela falou assim, Carlos, hoje vocês não precisam fazer ministração do louvor, porque nós vamos aproveitar todo o tempo para o profeta que vai trazer a palavra. Aí eu falei, nossa, eu Que eu bom. agradeci, porque quando você canta, você mexe toda essa musculatura, Sim. a abdominal, né, diafragma e tal. Eu falei, não vou poder fazer esses movimentos, que bom. E fui lá pro fundo da igreja, não sentei, fiquei em pé. Porque para sentar eu também não conseguia. Nossa. E me fazendo de forte. Então todo mundo estava me vendo ali como se eu não tivesse uma dor. Nada acontecendo. Nada. Minha mãe e meus familiares assim do lado. Nisso aí chegou o momento da palavra. Esse profeta tinha uma história também maravilhosa. E aí ele olhou assim no meio da pregação, ele estava ministrando sobre a mulher do fluxo de sangue. Meu Deus. E aí ele falou assim, Deus está me revelando que aqui nessa igreja tinha umas 700 pessoas. Tem um rapaz, o nome dele é Carlos Bispo. Não acredito. Falou Sim, o nome. Carlos Bispo. Agora, tem 2 nomes que se fundem aqui. Não sei se é da Silva ou de Souza. Ou Souza Silva. Silva Souza. Está se fundindo aqui. Minha mãe já olhou para mim. Por quê? O nome dos meus bisavós e dos meus avós se fundem. Fica Silva Souza. Não acredito. E aí ele falou assim, só que esses nomes, eu vejo eles se transitam, eles se fundem pela união. Aí eu entendi que o mundo espiritual nos conhece pelo nome. Pelo nome. Por incrível que pareça. O meu nome precisava ser diferente para estar naquelas 700 pessoas. Meu Deus. Porque era o único Carlos Bispo da Silva ou Souza, Só. que o meu não tem Souza, tem só Silva. Mas a sua família. Mas a minha família. E era o único nome diferente. E era o único Carlos também, no meio de 700 pessoas, que seria algo improvável. É verdade. Porque Carlos Carlos é é um o nome nome comum. comum. E aí quando eu chego lá, e isso é muito mais, assim, é milagroso mais ainda. Antigamente eu não contava, porque eu tinha medo de gerar dúvida no coração das pessoas, eu ficava inquieto com isso. Mas eu não devo nada a ninguém, o que eu devo é o testemunho, né? O Com nada a ninguém não é certeza. grosseria, tá, gente? Aham, não, É, tá é, tudo. é no sentido de eu não precisar dar essa satisfação Sim. daquilo que Deus fez por mim. Porque é minha história, meu testemunho. Claro. Pode ser que esse vídeo vai alcançar, cortes vai alcançar outras pessoas que vão Sim. precisar ouvir E isso. você sabe que quando a gente testemunha, né, Bispo, isso Sim. dá poder para aquilo acontecer Sim, de novo. de novo. Isso é lindo do É testemunho. demais. Você está E- liberando algo aqui que pode acontecer de novo. Sim, daqui a pouco pessoas em casa E, podem ser tocadas. ser curadas, Sim. enfim. Pode E- testemunhar que a gente está firme e forte aqui. Amém. Na... E eu lembro que quando eu chego no altar, Sim. o pastor olha para mim e fala assim, levanta a sua camisa. Só que Deus puro, né, gente? Meu Deus, ele Só nos... que quando ele pede para levantar a camisa, eu venho de uma igreja batista tradicional. Como, né? Que você faz o negócio aí lá em cima. Depois eu vou para uma Assembleia, Assembleia de de Deus. Deus. Como eu vou expor o meu corpo? Fora a timidez. Fora a timidez. Como é que eu vou fazer isso, levantar a camisa ainda no altar? Aham. Um lugar, né, que Sim, antigamente sim. a gente sente Que situação constrangedora. constrangedora. Um lugar que foi consagrado ali para cultos, né? Mesmo sabendo que nós que somos A o mente, altar. sim, bugou, né, na hora. Bugou, em questão de segundos, eu entendi o que se passa na cabeça de um ser humano em questão de segundos. Mas ele falou assim, não precisa ter vergonha. Levanta. Aí eu levanto. Aí eu levantei até aqui, ele falou, levanta mais. Eu levantei e segurei. Só que o interessante é que ele falou assim, pastora Rosana, vem cá. Meu Você Deus, tem que forte autoridade isso. sobre ele, porque você é uma liderança sobre ele. É a Por isso pastora. que eu falo, por isso que eu falo também sobre a importância de você ter uma liderança. Uhum. De você ter alguém que esteja ali com você, orando Sim, com você, sim. cobrindo você, te acompanhando. Eu louvo a Deus pela minha liderança. Porque Sim. eles sempre estiveram ali sustentando minha mão, me orientando e dizendo, ó, esse caminho aqui não está certo, ou o que você fez aqui não... Sim. E sempre me ensinando, né? Quando ela vem, ele fala assim, não, traga o óleo da unção. Ela vem com o óleo da unção. E aí eu levantei a camisa. Ele coloca a mão dele e pede para ela derramar o azeite. Quando ela derrama o azeite, ele, em nome de Jesus, câncer. Ah, Ele não vai morrer com essa doença. você não tinha o diagnóstico. Eu já tinha. Já diagnóstico de tinha? câncer, já tinha. Só eu sabia que eu estava com câncer.
Meu Só eu sabia, Deus. ninguém sabia Meu mais. Deus. Como você conseguiu, Eu Bispo, não, ficar não, sozinho nessa? sozinho, não contei pra ninguém, porque eu vi que minha família não estava pronta. Eles não iam Jesus suportar. amado. E aí eu carreguei tudo aquilo. E eu vou te falar, e foi assim, eu recebi o resultado, tipo, dia 1º de março de 2004. É que eu sou péssimo de conta, tá? Aham. 2004. Isso foi dia 14 de março, eu tô nesse culto. Nossa, 14 de pouquíssimos março, dias pouquíssimos depois. dias. Ele colocou a mão, ela derramou o óleo. Olha. E aí acontece o sobrenatural na minha vida, que eu só tinha visto uma pastora na Coreia fazer isso. Meu Que eu via Deus. naquela fita VHS, entreguei a idade, né? A VHS. Não, você já falou Já aqui no falei, né? Já começo. falei no início. E por incrível que pareça, para você entender, essa pastora, ela deitava as pessoas no chão e ela vinha com a mão assim, e ela batia, Bati e o câncer saía. e o câncer vinha sair na mão dela. Ela pegava, ela era mais Eu cheguei a corajosa. ver esse Chegou a ver vídeo, esse sabia? vídeo? Aham. Então, ela pegava, você lembra que ela pegava Sim, aqueles tumores ali dentro e tal. sim, sim. Quando eu vi aquilo ali, eu achava aquilo fantástico, fabuloso. Aham. Nossa, eu não sei se o YouTube deve ter algum material desse Ainda, ainda. né, daquela época. Só que quando ele fala isso, que ele chama o câncer, imagina um bisturi abrindo a pele. Foi Sério assim que mesmo? abriu o meu abdômen. Sem sangue, não tinha sangue. Como explica isso para a medicina? Como? Como explica isso para o ser humano? Meu Deus do céu. Que Deus poderoso. E pena que na época não tínhamos Câmera pra, a força da internet para a gente pra ter um gravar isso. vídeo. Hoje eu tenho pessoas que podem testemunhar, assim, Glória a Deus. mais 700 pessoas. 700 pessoas. E o que acontece nisso, o que é interessante, A é sua que ele pastora tá chama, viva ainda? tá viva, e o tumor veio na mão dele. Ele pega, aí a igreja entrou em êxtase, a igreja ficou numa loucura. Meu Deus, que Aí ele pega tremendo. um copo descartável, ele coloca ali e ele me entrega. Toma. Aí ele falou, pode ir. Tá curado. Aí eu saí assim, eu saí em êxtase e o pessoal achou que eu ia gritar. Só que eu não sou de muitas expressões, eu sou meio desesperado às vezes. Mas nesse caso eu tava em choque, eu Ah, fiquei com olhando assim, certeza. e todo mundo se levantando. Ele não pregou, ele esperou. Porque gerou uma Meu euforia, Deus. aquela confusão assim dentro da igreja. E todo mundo queria saber se eu estava chorando, porque eles entendiam que a reação tinha que ter lágrima, né? Emocionalmente. Só que é interessante que à medida que eu ia caminhando, todo mundo ia vendo aquilo aberto. Só Meu que à medida Deus. que eu ia caminhando, ela ia fechando. Quando, Jesus quando amado. terminou todas as cadeiras, que eu chego no fundo da igreja, ela Já terminou não de tinha fechar. Já mais. não tinha mais nada. Tem cicatriz? Nada. Meu Deus, que Ele não poderoso. precisa fazer, É né? Deixar lindo, né? cicatriz, né? Vai que tem, né? E aí, mas assim, eu não tenho uma cicatriz sequer. Mas aí você tinha o copinho O com. copinho, eu fiquei com a marca, tá vendo essa? Acho que você consegue ver uma marca aqui Aham, de um sim. corte Eu não pequenininho. enxergo muito bem, mas eu vi. Mas ele tem uma marquinha assim. Uhum. Ficou ainda uma semana, uma marquinha assim, como se fosse uma queloidezinha. Uma Sei, semana, sei. depois desapareceu. Senhor. Durante uma semana. E nisso eu continuei fazendo, fui pro médico e tal, aí não precisava tomar medicação porque eu estava esperando a morte, não precisei comprar caixão, não precisei comprar nada. Não precisei tomar. Minha família, só de saber da cura que eu Comprar estava o caixão é ótimo. recebendo, e Meu ver Deus, Bis. o tumor O tumor no no copo. corpo, nossa, minha mãe quase desmaiou na hora, assim. Minha família chorava absurdamente, assim, meus Imagina, a igreja sobrinhos, deve ter a ido igreja, aquela, no aquela auge. euforia. E eu fiquei extasiado. Só que eu Meu escondi isso por muito Deus. tempo, eu não falava sobre isso. Todo mundo que via na igreja queria saber, os que tinham a notícia queria saber como que era. Aí eu sempre contava, porque eram os outros que estavam contando, né? Sim. Aí eu sei que depois, no mesmo culto, ele falou assim, Deus está me revelando aqui, aí também falou o nome de um irmão lá que eu não me recordo mais agora. Ele disse assim, você tá para fazer uma cirurgia na segunda-feira, e ele tava de fato. Vem aqui. Aí chamou o irmão e falou assim, e o que recebeu a cura do câncer, vem cá. Agora é com você, vem assim. Aí o irmão ficou de costas, ele falou assim, agora coloque a mão, agora declara. Aí eu ministrei a cura, declarei, pedi para a enfermidade, no nome de Jesus, sair, que ele estava com a dor no rim. Vieram 11 pedras, acho que era, 11 Jesus. pedrinhas. E na pele dele fez como se fosse um furunco. Sim. Sabe? Eu não sei Isso, como é que chama, isso furunco não, é como se fosse uma alguma. espinha. Sim, é E isso quando ela mesmo. explodiu, ela fez um buraquinho e começou a ver aquele monte de pedrinha na minha mão. Meu Deus, visível, assim. Visível. E você E eu, contando. eu ali, contorno para não, sabe? Meu Deus. Coloquei no copinho e levei para casa junto com Com o o outro. seu. E aí quando eu cheguei em casa, eu coloquei em cima da geladeira. Minha mãe Senhor não amado. merecia ficar abrindo a geladeira, Ai, pegando veio as coisas para daquele ver aquilo. negócio. E eu sei que ficou ali, aí eu sei que isso foi num sábado, no domingo ele me pede para levar pro médico, porque ele ia fazer a cirurgia na segunda. Meu Deus, E que aí eu forte. entreguei, ele levou e ele falou que o médico ficou impressionado com isso. Ele chegou a contar pro médico dele também sobre o acontecido comigo. Eu volto no médico, e aí quando o médico recebe os novos exames, 30 dias depois. Na realidade, assim, eu falei Você falou errado. 14 de março, né? Foi 14 de março, foi o meu diagnóstico.
Ah, tá. Foi 14 de março o diagnóstico. 30 dias depois, no dia do meu aniversário, 14 de abril, que eu estava no culto, foi quando eu recebo a cura. De presente. De presente, 30 dias depois. Aí, depois desse tempo, fui fazer os exames. Aí o médico olha para mim e fala assim, você tá brincando comigo? Eu falei, não, doutor, foi o senhor que me deu O o diagnóstico. diagnóstico. Ele falou, como é isso? Aí eu testemunhei para ele, ele falou, não, eu não acredito, isso, quem é esse homem? Eu falei, inclusive ele fez medicina, ele tem uma história, O profeta o que orou. profeta. E tal, eu falei de profeta, eu só não me lembro o nome dele, mas ele mora no estado do Goiás, né? Hoje ele já deve estar bem Bem senhorzinho. senhorzinho. E aí eu sei, enfim, tudo isso que gerou em mim foi por conta de uma mágoa. Verdade. Ou seja, eu trouxe para mim uma enfermidade. Não precisava dela. E tão jovem. E eu ia morrer se não fosse a misericórdia do Senhor. E mesmo dentro da igreja, eu ainda corria o risco de morrer pro inferno. É, eu porque não tava com mágoa. Eu só tava a capa, né? É, Deus estava se beneficiando do meu corpo para Sim. abençoar outras vidas. Mas eu vejo em tudo isso a mão de Deus. E Sim. depois disso, se intensificou muito mais.